Olá a todos, bem-vindos à sexta semana de aulas, aula 6 de Matemática 1. Nessa aula nós falaremos um pouco sobre o módulo. Vamos começar. Então, qual é a definição de módulo? Então, módulo é uma expressão, né? Enfim, um sinal aqui, um símbolo, que tem essa, ou poderia até falar, né, de um operador sem ainda pensar em função, que a cada valor x vai associar o próprio valor x, se esse valor for positivo ou nulo, e vai associar o oposto dele, se for um valor negativo. Por exemplo, digamos que eu esteja calculando aqui, ou que seja pedido para calcular o módulo de 2. Quem é o módulo de 2? Eu tenho que ver se o 2 é positivo ou negativo. Ele é positivo, então o resultado do módulo é ele mesmo. Já o módulo de menos 2, como o menos 2 é negativo, é o oposto, o positivo, ok? Então o módulo ele faz isso, ele elimina o sinal, digamos assim, né? Módulo de 0 é 0 e assim por diante. Então, se formos reparar aqui, né, nesse exemplo, o 2 na nossa reta real está aqui e o menos 2 está aqui. Então, a gente pode dizer que o módulo de um certo valor A vai representar a distância desse valor para o zero, que é a mesma coisa que a gente escrever A menos zero, tá? Então, o módulo tem essa interpretação geométrica de calcular distâncias, medir distâncias. Nessa linha, então, a gente pode escrever o módulo de A menos B. Isso significa o quê? Vai significar a distância do A até o B. Por exemplo, vamos fazer um exemplo com números aqui. Então, qual é o módulo de 3 menos 1? Bom, o módulo de 3 menos 1 é 2, né? Então, isso aqui é igual ao módulo de 2, que é 2. 2. Vou colocar aqui o 3 e o 1. Qual que é a distância entre eles? 2. Da mesma forma, se fosse negativo, né? Então, 1 menos 3. Isso aqui é menos 2. Ou seja, que é 2. Então, a distância entre o 1 e o 3 é 2. Ok? Muito bem. Mais um exemplo aqui, né? Se eu tivesse, por exemplo, menos 1. Não, vamos colocar mais 1, então não vou escrever mais. 1 mais 3 em módulo. Isso aqui é 4. Então, o que tem a ver isso com distância? Então, a gente sempre tem que lembrar desse sinal de menos aqui. É como se eu escrevesse 1 menos menos 3, que é 1 mais 3. Então, é a distância entre o 1 e o menos 3. Essa distância é 4. Ok? Então, de novo, o módulo com essa interpretação de distância. Ok? Para terminar, só vou desenhar aqui, né? Por exemplo, se isso aqui é o meu x, então ele está aqui, é negativo, então eu sei que o meu módulo de x está aqui. Vai trocar o sinal, opa, não é aqui, é aqui. É entre o 2 e o 3, né? Aqui, deixa eu apagar isso. Certo? Enfim. Muito bem, esse é o módulo. Agora, vamos enxergar esse módulo como uma função. Então, a gente define a função modular como a função que a cada x associa o seu módulo. Ela é considerada aqui com domínio real e contradomínio real. Tá? Então, quando não para frente aqui não vamos ficar explicitando o domínio e contradomínio, então a gente está pensando que é isso aqui, tá? Bom, então essa função
a gente poderia pensar em qual é o gráfico dela, né, para começo de conversa. Então, eu poderia jogar alguns valores aqui para ver qual é o gráfico. Então, por exemplo, no menos 2 vai dar módulo 2, no menos 1 vai dar módulo 1, no 0 dá 0, no 1 dá 1, no 2 dá 2. Se marcar esses pontos aqui, no menos 2 dá 2, no menos 1 dá 1, no 0 dá 0, no 1 dá 1, no 2 dá 2. Ele forma uma espécie de V aqui. E aí a gente pode continuar aqui jogando valores e vai ver que de fato é esse V aqui que forma, tá? Outro jeito de pensar, né, é abrir esse módulo de acordo com a sua definição, que vai ser x ou menos x, se o x for maior ou igual do que zero, ou se o x for menor do que zero. Então, é como se fosse uma função que é linear por partes, nesse caso aqui, certo? Então, é uma função linear aqui, nesse pedaço, e outra nesse pedaço. Eu separei aqui para a gente dar uma olhada o gráfico do módulo, mais bonitinho, no GeoGebra. Então, está aqui. Esse V, né, é o gráfico do nosso módulo. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar uma coisa. Eu vou multiplicar esse módulo por A, que vai ser um controle deslizante aqui que eu vou criar para que eu consiga ver a variação. Então, quando o meu A é 1, eu tenho esse V exatamente com essa inclinação. Se eu aumento o meu valor de A, então, por exemplo, 2 vezes módulo de x, a inclinação aumenta, assim como na função afim, certo? Se eu baixar do 1, eu tenho um V mais aberto. E se o meu A for negativo, eu tenho ele refletido aqui para baixo, ok? Então, o gráfico do módulo, ele sempre vai ser esse Vzinho, né? Vai ter essa quina aqui, esse canto. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Muito bem. Agora vamos incrementar um pouquinho essa situação, compondo a função modular com funções afins. Então, no caso aqui, a função x mais m, a função x mais k, eu componho a minha função modular com essas funções e eu obtenho essa função que é x mais m em módulo mais k. Então, o livro do Balestre traz mais explicações sobre essa função e ela também é considerada aqui de R em R, né? E aí, qual que é a diferença dela para a nossa função original? Ela vai ter translações horizontais e verticais. Então, por exemplo, digamos que eu tenha a função que seja a função x mais 2 mais 1. Então, essa função, para eu desenhar o gráfico, eu poderia jogar alguns valores, né? Conforme eu jogo o valor de x, eu tenho f de x. Então, vamos jogar aqui, por exemplo, o menos 3. No menos 3 vai dar menos 3 mais 2 em módulo mais 1. Então, isso aqui é o módulo de menos 1 mais 1. O módulo de menos 1 é 1 mais 1, ou seja, dá 2. Ponto de menos 3, 2. Se eu jogo menos 2 vai zerar aqui e vai sobrar 1. Se eu jogo menos 1, vai dar 1 mais 1, 2. Já vou marcar os pontos aqui, menos 2, 1. Menos 1, 2. No 0 vai dar 2 mais 1, 3. No 1 vai dar 3 mais 1, 4. Parece que chegamos num padrão aqui. Então, se eu ligar esses pontos, pode conferir aqui no menos 4, no menos 5. Desculpem a tortuosidade aqui, é para ser reto, tá? Então, a gente ainda tem um V, só que o vértice desse V veio para o ponto menos 2, 1. Exatamente
por causa desse 2 e desse 1. Então, a gente pode pensar nessa função como x menos menos 2 mais 1, tá? Então, esse valor que está aqui dentro vai ser o x desse vértice aqui, dessa quina, e esse valor que está aqui fora vai ser o y, certo? Então, nesse sentido, o vértice é sempre menos mk, ok? Deixa eu novamente ir lá para o GeoGebra. Agora, vamos olhar para essa função aqui. Deixa eu trocar aqui para 2, que foi o exemplo que eu dei lá, né? Então, temos aqui o gráfico da função que eu desenhei lá no slide. Deixa eu colocar mais perto. E eu coloquei aqui uma função que tem os controles deslizantes. Deixa eu mostrar os controles aqui. Então, tem o M e o K. Então, conforme eu mudo o M, que é esse cara aqui dentro, se ele aumenta, eu venho para a esquerda. E se ele diminui, eu venho para a direita, que é aquela ideia de translação para o lado contrário, né? A gente viu um pouquinho disso nas funções afins. Ok? Porque quando o M é positivo, quem vai fazer o papel do zero, que o zero fazia antes, é um valor negativo, ele que vai anular o módulo. E quando o meu M é negativo, quem vai fazer o papel do zero, ou seja, daqui não é um valor positivo. Da mesma forma, o K vai transladar para cima ou para baixo. O K é esse valor que está fora do módulo. Nesse caso, positivo é para cima, negativo é para baixo. Diferente daqui, que positivo é para a esquerda, negativo é para a direita, né? Que é mais contraintuitivo. Ok? Então, são tipos de funções aí que podem aparecer. Então, vamos voltar novamente e continuar. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, deixa eu voltar aqui no slide anterior, é perguntar sobre a injetividade e sobre a ejetividade dessa função. Então, a gente vê aqui, por conta dessas duas linhas, né, que pelo teste aqui da reta horizontal, ela não é injetora, e como a gente colocou o contradomínio toda reta, eu não tenho imagem aqui embaixo, então ela também não é sobrejetora. Quanto ao crescimento, ela é crescente aqui nos positivos, decrescente nos negativos. Ela é uma função par, ou seja, f de x é igual a f de menos x para todos os x do domínio, certo? E acho que é isso que a gente pode falar. Também poderíamos falar sobre a taxa de variação média. Então, a gente tem no lado direito a taxa de variação 1 e do lado esquerdo aqui taxa de variação menos 1. Se eu pegar o intervalo que contém os dois pedaços, aí depende aqui do tanto que eu vou pegar de cada lado, né, para ver a taxa de variação. Ok? É muito parecido com uma função afim, só que ela é como se fossem duas funções afins, né? Metade de cada uma. Ok, agora eu trouxe aqui um exemplo um pouquinho mais elaborado que vai juntar, uma função que junta dois módulos, tá? Como que a gente trabalha com esse tipo de função que começa a colocar mais de um módulo? A gente considera a definição mesmo, né? Então, módulo de x menos 1 vai ser o que está aqui dentro, próprio x menos 1, se o que está aqui dentro for maior ou igual do que zero, e vai ser o oposto disso, então menos x menos 1, ou seja, menos x mais 1, se o que estiver dentro do módulo for negativo. Então, a gente pode isolar o x aqui, então seria x menos 1 ou menos x mais 1, dependendo se o x é maior ou igual que 1 ou se o x é menor do que 1. Analogamente, o x mais 3 vai ser o próprio x mais 3
se o x mais 3 for positivo, ou seja, se o x for maior ou igual que menos 3. E vai ser o oposto, menos x menos 3, se x mais 3 for negativo, ou seja, x for menor que menos 3. Então, cada um desses pedaços é definido por duas sentenças e o ponto de quebra aqui, de mudança de sentença, é o 1 e o menos 3, ok? Eu vou até aproveitar aqui esse gráfico, né, para marcar aqui o ponto 1, que vai ser importante, e o ponto menos 3. São os pontos que zeram os módulos, tá? E aí eu gosto de fazer aqui uma retinha, marcando esses pontos na ordem, né, menos 3 e 1, e identificando essas regiões. Então, nessa primeira região, onde eu tenho o meu x menor que menos 3, como fica essa expressão nessa região? Então, nessa parte aqui, se eu estou abaixo do menos 3, eu também estou abaixo do 1. Então, vou pegar essas duas expressões da segunda linha aqui. Então, eu teria o x menos 1 sendo menos x mais 1, aí o menos da fórmula, e o x módulo de x mais 3 vai ser menos x menos 3. Certo? Bom, depois eu simplifico aqui e faço as continhas, tá? Agora, entre o menos 3 e o 1. Então, eu estou na primeira linha aqui do módulo de x mais 3 e eu estou abaixo do 1, então ainda estou na segunda linha dessa aqui. Então, o módulo de x menos 1 vai ser menos x mais 1, menos da fórmula, e aqui para o x mais 3 vai ficar x mais 3 mesmo. E finalmente, quando x maior ou igual do que 1, vejam que eu estou tomando cuidado de pegar o igual aqui do lado que eu escolhi deixar aqui no módulo, né? Na definição do módulo tanto faz, a rigor, porque no zero aqui as duas expressões se anulam, né? Mas aí eu optei então por deixar sempre com maior ou igual, então eu sempre estou colocando maior igual aqui. Bom, nesse caso eu estou acima tanto do 1 quanto do menos 3, então eu estou na primeira linha dos dois. O módulo de x menos 1 é x menos 1, menos o módulo de x mais 3 é x mais 3. E essa é a expressão nesse pedaço. Então, a nossa função, na verdade, pode ser escrita como uma função definida por três sentenças. O primeiro vai ser se o x for menor que menos 3. O segundo, se o x estiver entre o menos 3 e o 1. E por último, se o x for maior ou igual do que 1. Nessa primeira parte vale essa, então, menos x menos menos x mais x, foi embora. E 1 menos menos 3, ou seja, 1 mais 3, que é a constante 4. Aqui no meio, menos x menos 2x, mais 1 menos 3, menos 2. E por último, x cancelou, menos 1 menos 3, menos 4. Então, o gráfico da nossa função é até o menos 3 vale 4. Então, é uma reta aqui. Aqui nesse ponto, ela se torna a função afim decrescente, menos 2x menos 2. Então, por exemplo, no zero vai valer menos 2. No menos 3 vai valer menos 2 vezes menos 3, 6, menos 2, vai valer 4. Então, exatamente esse ponto aqui. Como é uma função afim, basta 2 pontos para eu saber que eu vou ligar eles, né? Eu gosto de marcar certinho aqui o ponto que corta o eixo x, então vai ser igual a zero quando o x for menos 1, certo? Então, vai cortar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer minimamente reta essa reta. Até que tá bom. E depois do... eu tenho que seguir mais ainda, né? Eu tenho que seguir até o 1 aqui. Então, vai seguir até aqui. A minha inclinação é
Quando eu ando 1 para o lado, eu desço 2. Ando 1 para o lado, desço 2. Ando 1 para o lado, desço 2. Ando 1 para o lado, desço 2. Então, na verdade, ela vem para cá, até aqui. Desculpem a tortuosidade de novo. E aí, sim, acima do 1 é menos 4. Então, o gráfico dessa função é como se fosse esse um Z, né, meio torto aqui, enfim. Certo? E esse tipo de função que junta duas funções modulares assim, ela vai ser dessa forma, ou assim, ou ela também pode ser tipo inclina, daí reta, daí sobe. Ela tem duas quebras assim, mas cada pedaço ela é uma reta, ou no caso um segmento ou uma semi-reta. Ok? Esse é o exemplo que eu queria colocar. Vamos agora fazer um pouquinho mais de contas. Então, vamos falar de equação modular. Então, equação modular nada mais é do que uma equação, ou seja, uma expressão que tem o sinal de igual, e também tem o módulo. Então, vamos para esse primeiro exemplo aqui, vou chamar de A. Então, o módulo dessa expressão, a gente sabe que ele pode ser ou ele próprio ou menos ele, dependendo do valor do que está aqui dentro, né? Então, se eu quero que o módulo de alguma coisa seja 1, então eu quero que a coisa que está aqui dentro ou seja o próprio 1 ou seja menos 1, porque aí tudo vai funcionar, né? Então, se isso aqui dentro for 1, vai dar certo. Se isso aqui dentro for menos 1, vai dar certo. E só isso, né? Não pode ser outra coisa. Então, se eu isolar aqui o x, eu vou obter que x é 3, ou se eu isolar aqui o x, eu vou obter que o x é 2. Então, o meu conjunto de solução é o conjunto formado pelo 2 e pelo 3. É sempre interessante voltar e fazer a prova real, né? Se eu colocar o 3 aqui, vai ficar 6 menos 5, que dá 1. Se eu colocar o 2, vai ficar 4 menos 5, que dá menos 1, em módulo dá 1. Esse próximo exemplo, ele não tem aqui desse lado um número, mas uma expressão algébrica. Então, mas da mesma forma, né? Ou o que está aqui dentro é exatamente isso, ou o que está ali dentro é o oposto disso. O oposto disso. Isolando x, vai ficar x igual a 4, ou aqui vai ficar, então, 2x menos 5 igual a menos x mais 1. Passando para lá, 3x igual a 6, ou x igual a 2. Então, a solução nesse caso é ou 2 ou 4. Ok? De novo, dá para fazer a prova real aqui e ver que funciona. Percebam o seguinte, os valores encontrados, eles têm que fazer com que o que está aqui desse lado seja positivo, né? Porque o módulo é sempre positivo. Então, por exemplo, se o exercício aqui fosse 2x mais menos 5 em módulo é igual a menos 1, você nem precisa fazer conta. O conjunto de solução aqui é vazio, porque o módulo nunca vai ser negativo, ele sempre vai ser positivo, tá bom? Vamos agora trabalhar com essa expressão que tem dois módulos, igual a um número aqui diferente de zero. Quando é zero aqui, daí você pode passar para lá e resolve mais ou menos como essa forma aqui. Mas quando não é zero aqui, então, de novo, né, a gente está começando a misturar módulos aqui, então a ideia é fazer aquele estudo usando a definição. Então, eu vou ter um ponto que vai zerar esse módulo aqui, que no caso vai ser o 2/5, concordam? Desculpa, o 5/2. 5/2 vai zerar esse módulo. E esse módulo vai zerar no 1. Então, eu vou colocar aqui na ordem 1 e aqui os 5/2. Quando eu estiver abaixo do 1, x menor do que 1, eu vou ter uma expressão. Quando eu estiver entre o 1 e o 5/2, eu vou ter outra. E quando o x for maior ou igual a 5/2, eu vou ter uma terceira. Então, vamos lá.
Então, esse 2x menos 5, quando eu estiver abaixo do 1, à esquerda do 1, isso aqui vai ser negativo com certeza, né? Porque o 2x menos 5, se a gente for estudar sinal, é uma função crescente, se anula no 5/2, é negativo e se torna positivo. Então, aqui para baixo de 5/2, isso aqui se torna negativo. Então, o módulo vai inverter o sinal de tudo. Tanto aqui, nessa região, quanto na região aqui, acima do 1. Vai ficar menos 2x mais 5. Continuando a copiar aqui, eu vou ter menos, aqui vou pular a linha só para menos. Agora, o x menos 1 também é negativo, é crescente, é negativo abaixo do 1. Então, aqui eu vou ter que trocar o sinal. Então, vai ficar menos da fórmula, menos x mais 1. Isso tudo tem que ser 1. Agora, nessa região do meio, eu já estou acima do 1. Acima do 1 vai tornar isso aqui positivo, então o módulo não vai mexer. Esse menos é da fórmula. E acima dos 5/2, eu tenho aqui todo mundo positivo, então eu mantenho o que está dentro do módulo. Então, na verdade, uma equação modular se transformou em 3 equações afins, tá? Então, vamos organizar essa aqui, nessa região. Vou continuar aqui desenhando minha reta para me guiar. Então, menos 2x mais x, menos x. 5 menos 1, 4. Aqui, menos 2x menos x, menos 3x. 5 mais 1, 6. E aqui, 2x menos x, menos 5 mais 1, menos 4. Então, finalmente, resolvendo aqui, vai ficar x igual a 3. Aqui vai ficar, vai passar para lá, 3x igual a 6 menos 1, 5, ou seja, x igual a 5 terços. E aqui, x igual a 5. Então, lembrando que 5/2 é 2,5, né? Bom, então, o que acontece aqui para a gente finalizar? A gente está dividindo a nossa solução em casos. Então, eu tenho caso aqui em que o x é menor do que 1. Então, a gente está falando o seguinte: se o x é menor do que 1, para satisfazer essa equação, ele tem que ser igual a 3. Contradição, porque o x igual a 3 não é menor do que 1. Contradição, e eu não tenho um x nesse pedaço. Você pode até tentar voltar com esse x igual a 3 aqui, você vai ver que não vai funcionar, tá? Os 5 terços está, sim, entre 1 e 2,5, né? Os 5 terços vai ser 1 mais 1 terço, ou seja, 1,3333. Então, sim, esse aqui é uma solução, tá? Ok. E a mesma coisa, o x igual a 5 nessa parte, ele está aqui na parte de x maior do que 2,5 e ele então, a solução da nossa equação vai ser formada pelos 5 terços junto com o 5. E não entra o 3, tá certo? Muito bem. Então, esse foi o exemplo de equação. Vamos agora falar de inequação. Então, não vai mudar muito, né? Assim como a gente tinha lá as equações e inequações afins, a gente também tem a modular. Então, a única coisa aqui que a gente precisa lembrar que esse módulo pode ter 2 valores, tá? E aqui, nesse caso específico, é interessante a gente lembrar que o módulo ele tem essa interpretação de distância, né? Então, a gente está dizendo aqui que a distância entre o 2x e o 5 tem que ser maior do que 1. Então, vamos fazer um desenho aqui para nos apoiar.
Então, eu tenho aqui o 5. E eu quero que o meu 2x esteja a uma distância maior do que 1 do 5. Ou seja, o 2x ele tem que estar ou para cá, acima do 6, ou ele tem que estar abaixo do 4. Certo? Como que a gente faz isso, né? Aqui, algebricamente. Porque daí daqui sai que x é menor do que 2 ou x é maior do que 3. Uma das duas coisas, qualquer uma das duas coisas serve. Então, quando a gente tem um módulo maior do que alguma coisa, então a gente quer a distância disso para o zero maior do que 1. Então, a gente faz assim, o que está dentro do módulo, ou ele é maior do que 1, ou ele é menor que menos 1. Certo? Então, a gente pode, né, ao invés de pensar na distância do 2x para o 5, a gente pode pensar de forma mais geral em tudo que está aqui distante do zero. Então, se uma coisa tem que estar distante do zero, vou fazer outro desenho aqui. Uma coisa tem que estar distante do zero mais do que 1, ou ele está para cá, acima do 1, ou ele está abaixo do menos 1, certo? Os dois casos estão longe, então é isso que a gente está escrevendo aqui, tá? Aí basta isolar o x, vejam que uma inequação modular virou duas inequações afins. Então, 2x maior que 6, x maior que 3. Ou, esse ou é importante, 2x menor que 4, ou seja, x menor que 2. Então, ou uma coisa ou outra, né? Se for desenhar, vai ser isso ou isso, unido com isso. Então, a solução seria o intervalo do menos infinito até o 4, unido com o intervalo do 6 até infinito. Que você também pode escrever usando notação de conjunto, né? Não vou escrever aqui. Ok? Muito bem. Vamos agora para o próximo exemplo. Lá na outra tela eu comecei a numerar e não terminei. Deixa eu numerar aqui. B, C. Aqui também. Esse vai ser o nosso B. Então, aqui no exemplo B, eu estou com uma situação um pouco diferente, por dois motivos. Ao invés de ter o maior, eu tenho o menor igual, e ao invés de ter um número, eu tenho uma expressão que depende de x aqui. Então, a principal diferença, na verdade, é por conta desse sinal. Quando a gente está procurando aqui algo que esteja distante do zero menos do que alguma coisa, então a gente está procurando caras aqui dentro, né? Eu quero ele perto do zero, tá? Então, nesse sentido, quando eu tenho esse menor, eu vou ter um intervalo, assim, único. Não uma união de intervalos, como no caso do maior, tá? Então, se eu tenho, né, módulo de x, vou colocar aqui, é menor do que a, então quer dizer que tem que estar nesse intervalo aqui, ou seja, que o x tem que ser maior que menos a, maior ou igual, ou menor ou igual do que a. Então, usando essa ideia genérica aqui, então a gente tem o seguinte, pode escrever tudo numa linha só se quiser. Então, 2x menos 5, ou ele está abaixo do menos 1, ou ele está acima do oposto disso, que é menos x menos 1. Ok? Então, aqui eu tenho posso pensar um sistema de inequações afins. Para tentar isolar o meu x aqui, eu vou tentar assumir com ele dos dois lados aqui, né? Essa seria a ideia. Só que aqui eu tenho um x, aqui eu tenho menos x. Então, ao invés de resolver tudo de uma vez só, eu vou dividir. Então, eu vou primeiro escrever essa inequação aqui, já vou distribuir esse sinal. Então, ficou menos x mais 1, menor ou igual que 2x menos 5, e... Então, tem que acontecer isso e ao mesmo tempo essa outra coisa, que é 2x menos 5, menor ou igual que x menos 1. Então, isolando aqui o x desse lado, vai ficar 3x maior ou igual do que 6, ou seja, x maior ou igual do que 2, e aqui vai ficar x
menor ou igual do que 4. Isso. Então, eu tenho que ter isso e isso. Se for desenhar, então tem que ser maior ou igual do que 2, pode ser o 2, maior até o 4. Em termos de solução, é um intervalo fechado em 2, fechado em 4. Ok? De novo, é interessante jogar os valores aqui para ver se funciona. Não vou fazer isso aqui no vídeo. Por último, mas não menos importante, aqui nessa página, a gente vai ter mais 2 exemplos depois, é uma inequação com 2 módulos. Então, nada de pânico, a ideia vai ser exatamente a mesma da feita anteriormente. Então, vamos voltar aqui e dar uma olhada, ó. Vocês perceberam que eu mantive a mesma expressão aqui? Só mudei o sinal aqui, da equação para a inequação. Fiz isso, então, para agilizar nossas contas, né? Então, eu vou, da mesma forma, desenhar aquela reta, onde eu sei que os pontos de chave serão o 1 e os 5 meios, e eu já tenho a expressão aqui de cada caso, tá? Não vou fazer desde o início. Então, menos x mais 4 é a expressão nesse caso, só que agora é maior ou igual do que 1. No meio, a expressão que resultou foi menos 3x mais 6, maior ou igual que 1. E aqui, x menos 4, maior ou igual do que 1. Então, a gente pega, faz o estudo de cada módulo, em cada caso, troca os sinais, faz a continha. Isolando aqui, então, eu tenho que o x vai ser menor ou igual do que 3, certo? Aqui, isolando o x, eu vou ter que 3x menor ou igual do que 5, ou seja, x menor ou igual que 5 terços. E aqui, eu vou ter x maior ou igual do que 5. Então, os números lembram, né? São exatamente os obtidos anteriormente, porque eu peguei a mesma conta, só que aqui tem um detalhe, né? Aqui das interseções dos intervalos. Então, eu estou olhando aqui na região do x menor ou igual do que 1. Eu estou nessa região do x menor ou igual do que 1. Então, um ponto que está nessa região, ele vai ser solução se ele for menor ou igual do que 3. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é uma interseção. Eu tenho que ter x menor ou igual do que 1, porque é a região que eu estou trabalhando, e x menor ou igual que 3, que é a condição. Então, na verdade, aqui eu tenho que, intersectando as duas, né? X menor ou igual do que 1, intersectado com x menor ou igual do que 3. Quando eu faço isso, isso resulta em x menor ou igual do que 1. Ou seja, a condição dessa parte é x menor ou igual do que 1. Ou seja, todos os pontos desta região vão ser solução. Agora, aqui na região do meio, eu estou, então, entre 1 e 5 meios. Nessa região, eu vou pegar os que são menores ou iguais do que 5 terços. Então, eu tenho aqui no meio 5 terços. E é menor ou igual que 5 terços, só que tem que ser acima do 1. Então, esse é o intervalo. Solução dessa parte, eu vou até escrever aqui. X maior ou igual do que 1 e menor e igual que 5 terços. E, finalmente, aqui na parte do x maior que é 2,5, né, que é os 5 meios, eu tenho que ter o meu x maior ou igual do que 5. Então, nessa região para cima aqui, tem que ser maior ou igual do que 5. Então, a condição é que x é maior ou igual do que 5 aqui. Juntando essas três condições, eu vou ter minha solução, que vai ser, então, do menos infinito até o 1, aí continua do 1 até os 5 terços. Aí fica um pedaço sem nada, lembrando que aqui é fechado. E aí pula um pedacinho e vai lá para o 5 até infinito. Então, a
A solução ela é todo mundo aqui, continua até os 5/3, espera um pouquinho e começa no 5. Ok? Então, um exemplo aqui de como se resolve esse tipo de exercício. Agora sim, para terminar, esse é o último slide de contas. Um exemplo aqui com 2 módulos, módulo do módulo, e aqui um sistema de modular, né? Então, o que significa um módulo? Ser menor igual do que 3. Então, a gente viu que é o que está dentro, que é módulo de 2x menos 1 menos 4, tem que estar entre o 3 e o menos 3, porque eu quero perto, né? Distância menor. Então, vai ficar preso aqui no meio. Então, eu eliminei o primeiro módulo. Agora, eu vou somar 4 aqui dos dois lados, vai ficar 1, que vai ficar módulo 2x menos 1, aqui vai ficar 7. E aí, eu tenho um sistema de inequações. Então, eu tenho o módulo de 2x menos 1 maior ou igual do que 1, e eu tenho o módulo de 2x menos 1 menor ou igual do que 7. Então, as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Do primeiro, eu vou obter que 2x menos 1 tem que ser ou maior ou igual do que 1, ou menor ou igual que menos 1, porque aqui eu quero longe, né? Então, daqui eu tenho que 2x maior ou igual do que 2, ou seja, x maior ou igual do que 1. Ou 2x menor ou igual do que 0, ou seja, x menor ou igual do que 0. Essa é a primeira. Isso e a próxima. A próxima que é o 2x menos 1 tem que ser menor ou igual do que 7 e maior ou igual que menos 7. Que é aquela ideia, né, de estar perto do zero. Então, aqui eu já tenho um e. Então, agora eu vou isolar aqui 2x menor ou igual do que 8, ou seja, x menor ou igual que 4, e 2x maior ou igual do que menos 6, ou seja, x maior ou igual que menos 3. Então, eu tenho a primeira condição lá e a segunda condição. Eu vou eliminar esse exemplo, porque a gente já está trabalhando com ele aqui, né? Uma coisa análoga aqui, então não vou fazê-lo agora. E vamos então finalizar a resposta desse aqui. Esse primeiro intervalo, ele está falando que é x menor ou igual do que 0 ou maior ou igual do que 1. Esse segundo é menor ou igual do que 4 ou maior ou igual que menos 3. Então, vou ter que desenhar aqui o menos 3 e aqui o 4. Então, maior ou igual que menos 3. Mas tem que ser menor ou igual do que 4, então só vai até aqui. Ok? Então, eu estou com esses dois intervalos, eu tenho esse e. E é interseção. Então, eu vou intersectar os dois. E aí, a minha interseção vai, então, partir do menos 3, vai até o 0. Depois, vai do 1 até o 4. E a minha solução vai ser o conjunto, a união dos intervalos, menos 3, 0 fechado, com 1, 4. Ou em notação de conjunto, se preferir. Tá? A gente pode, né, testar, o 0 funciona, então ficaria 1 menos 4, vai dar exatamente a igualdade aqui no 0. Enfim, então, foi um exemplo aí de módulo dentro de módulo. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na quinta-feira não, na sexta-feira então a gente pode fazer mais alguns exemplos, mas tragam também as dúvidas que surgirem sobre essas continhas, ok? Então é isso, até mais.